Era uma daquelas noites exaustivas na faculdade, onde o peso dos prazos e dos projetos me forçava a estender as horas de estudo além do razoável. Eu não costumava virar madrugadas estudando, mas, naquele semestre, um projeto particularmente complexo exigia o sacrifício. Felizmente, eu não estava sozinho nessa. Meu melhor amigo era meu parceiro no trabalho, e decidimos passar a noite na casa dele, que ficava um pouco afastada do campus. Minha própria moradia universitária ficava a uns 5 minutos de carro dali. Então, quando finalmente terminamos o projeto por volta das 2 da manhã, senti um alívio enorme. Me despedi rapidamente e saí para enfrentar a estrada deserta. A rua estava silenciosa, imóvel, como se o mundo tivesse se retirado para um sono profundo. O único som era o eco dos meus próprios passos no asfalto, enquanto caminhava até meu carro. Assim que liguei o motor e comecei a dirigir, senti uma leve inquietação. Não vi outro veículo nos primeiros minutos, até que, ao virar uma esquina, faróis surgiram no retrovisor. O carro atrás de mim mantinha uma proximidade estranha. Eu não estava dirigindo devagar ou de maneira errática. Então, por que ele parecia tão insistente? Fiz algumas curvas para ver se ele tomaria um caminho diferente, mas ele permaneceu colado na minha traseira. Um calafrio percorreu minha espinha. Isso não era normal. Ao me aproximar da minha casa, minha suspeita se transformou em certeza. Eu estava sendo seguido. Meu coração começou a bater mais rápido. Não sabia quem estava no outro carro, mas algo me dizia que não era boa coisa. Como não tínhamos garagem, eu costumava estacionar na rua, então encostei o carro bem em frente à minha casa. Talvez fosse coincidência. Talvez ele seguisse em frente. Mas não foi o que aconteceu. O carro também encostou. Prendi a respiração. Isso não fazia sentido. Meus colegas de quarto já estavam em casa, e aquele não era o carro de nenhum deles. Meu primeiro instinto foi sair do carro e correr para dentro, mas algo me impediu. Fiquei ali, imóvel, observando pelo espelho retrovisor. Então, a porta do motorista do outro veículo se abriu. Um homem saiu e começou a caminhar na minha direção. Rápido, determinado. Meu estômago se revirou. Eu não conhecia aquele sujeito. Ele não hesitou. Veio direto até minha porta como se soubesse exatamente o que queria. Foi o suficiente. Antes que ele pudesse chegar perto demais, pisei no acelerador com toda a força. O carro saltou para frente, os pneus cantaram, e pelo espelho, vi o homem girar nos calcanhares e correr de volta para seu carro. Meu coração disparou ainda mais. Ele ia me perseguir. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu sabia que tinha que ser rápido. Girei o volante e virei no final da rua. Depois fiz uma curva brusca em outra via residencial, tentando despistá-lo. Ele ainda estava atrás de mim. Continuei acelerando, virando em mais algumas ruas, até que vi um posto de gasolina à frente. Foi minha melhor aposta. Dirigi até o estacionamento do posto, apagando os faróis e deslizando o carro para uma vaga mais afastada. Fiquei ali, segurando o fôlego, o coração martelando dentro do peito. Peguei o celular para chamar ajuda, mas a tela estava apagada, sem bateria. Ótimo, esperei. Olhei ao redor. Então, vi um carro passando devagar pela rua ao lado. Meu estômago afundou. Era ele. Ele estava me procurando. O tempo parecia se esticar. Foram 5 minutos intermináveis até que ouvi um som que congelou meu sangue. Um tiro. O silêncio da madrugada foi despedaçado pelo estampido seco. Meu coração parecia que ia explodir. Fiquei imóvel, esperando, ouvindo. Nenhum grito, nenhum som de carro se aproximando. Será que ele atirou para cima? Será que tentou atingir alguém? O medo agora era um peso sólido no meu peito. Se ele soubesse que eu estava ali, escondido no escuro, será que ele me caçaria?
Será que sairia do carro, procurando, passando entre os veículos estacionados no posto? Minha respiração estava curta, controlada, como se qualquer ruído pudesse denunciá-la. Esperei mais um tempo, sem ousar me mexer. Nenhum sinal do carro, nenhum sinal dele. Depois de quase 20 minutos, liguei os faróis novamente e comecei a dirigir de volta para casa, tomando um caminho diferente. Evitei ruas muito abertas, segui por trajetos menos diretos, sempre atento ao menor sinal de perseguição. Eu conhecia bem a área e não queria arriscar encontrá-lo novamente. Quando cheguei, estacionei e corri para dentro, trancando todas as portas atrás de mim. Naquela noite, não consegui dormir. Meu corpo ainda tremia, minha mente rodava em círculos. Quem era aquele homem? Por que me seguiu? O que ele queria de mim? Nunca soube a resposta. Mas até hoje, não consigo esquecer a sensação de estar sendo caçado naquela madrugada silenciosa. Desde aquela noite, evito dirigir tarde da noite sozinho. Meu olhar sempre percorre o retrovisor, buscando qualquer farol suspeito. E às vezes, mesmo sabendo que estou seguro, ainda sinto aquele frio na espinha, como se a qualquer momento ele pudesse voltar. Em setembro, decidi fazer uma viagem até Myrtle Beach com minha família. Éramos eu, minha mãe, minha irmã, o marido dela e seus 2 filhos. Para transportar tudo, utilizamos 2 carros, o meu e o deles. Havíamos alugado uma casa de praia por pouco mais de uma semana e a experiência foi incrível. Era exatamente o que precisávamos. Porém, minha vida estava em uma fase complicada. Eu estava entre empregos, tentando equilibrar minhas finanças. Havia acabado de começar 2 novos trabalhos e o dinheiro estava curto. Estava preocupada em manter os pagamentos em dia, especialmente o do meu carro. Por isso, tomei a difícil decisão de voltar para casa 2 dias antes do previsto. Minha intenção era conseguir mais horas de trabalho e aliviar um pouco a pressão financeira. Minha família se preocupou quando contei que viajaria à noite. Eu os tranquilizei, dizendo que ficaria atenta e só pararia quando fosse absolutamente necessário. Apesar de ser uma motorista experiente, admito que sou impaciente e costumo dirigir longos trechos sem pausas. No entanto, sabia que uma viagem de 12 horas exigiria algumas paradas estratégicas para descanso. Foi assim que, cruzando as estradas sinuosas da Virgínia Ocidental, parei em um centro de visitantes no meio da madrugada. Passava das 1h quando estacionei. Vi os letreiros anunciando uma lanchonete de fast food e fiquei aliviada, pois precisava urgentemente ir ao banheiro. No entanto, ao me aproximar, percebi que todos os estabelecimentos estavam fechados. Dirigi pelo estacionamento e estacionei sob um poste de luz em frente ao centro de visitantes. Antes de sair do carro, chequei meu telefone, peguei minha carteira e tranquei as portas, certificando-me de que a buzina confirmava o travamento. Estava prestes a entrar quando notei algo estranho. Um homem, vestindo um moletom branco, estava parado na beira da calçada, imóvel. Inicialmente, não dei muita atenção, mas, ao olhar por cima do ombro enquanto entrava, vi que ele estava me observando. O incômodo se intensificou quando percebi outro homem sentado em um banco, parcialmente escondido por arbustos altos e finos. Meu instinto gritou um alerta silencioso. Algo estava errado. O ambiente ao redor parecia deserto. As lâmpadas amarelas piscavam fracamente, lançando sombras distorcidas nas paredes e no chão. O vento cortante varria o estacionamento, levantando folhas secas que dançavam em círculos erráticos. Eu podia ouvir o som distante de um animal na mata.
talvez um guaxinim revirando lixo, mas isso não me tranquilizava. Fiz o que precisava no banheiro, mas antes de sair, liguei para uma amiga. Meu marido estava trabalhando, então ela foi a pessoa em quem pensei. Mesmo que estivesse a mais de 4 horas de distância, sua voz no telefone me dava uma sensação mínima de segurança. Expliquei rapidamente a situação e pedi que ficasse na linha comigo. Ao sair, fiz uma varredura rápida ao redor. O homem do moletom branco não estava mais na calçada. Meu estômago se revirou. Virei a cabeça para a direita e vi os 2 homens de pé, juntos, ao lado de um banco. Eles olhavam para frente, mas eu sabia que estavam me observando. Um casal entrou no centro de visitantes naquele momento, e por um instante pensei em pedir que me acompanhassem até o carro, mas uma paranoia estranha me atingiu. E se eles estivessem juntos? Respirei fundo e apertei o passo. Enquanto relatava tudo para minha amiga, olhei novamente para trás. O homem de moletom branco estava andando em minha direção. Seu ritmo era lento, mas determinado. Engoli em seco. Contei a ela que ele estava me seguindo e senti a urgência crescendo dentro de mim. Cada passo que eu dava em direção ao carro parecia um desafio contra o tempo. Minhas mãos tremiam enquanto eu puxava as chaves do bolso. Ele acelerou o passo. Meu coração disparou. Eu sentia como se estivesse sendo puxada por um ímã invisível. Uma sensação horrível de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. O tempo pareceu se arrastar e, por um momento, a distância entre mim e meu carro pareceu infinita. Senti um arrepio subindo pela espinha quando percebi que o outro homem também havia se movido, agora posicionado mais próximo da minha rota de fuga. Num reflexo, destranquei a porta, me joguei para dentro e bati a porta com força. Não olhei para trás. Liguei o carro e, em um ato de puro desespero, engatei a ré bruscamente. Senti o impacto de algo ou alguém contra o carro. Acelerei sem hesitar. Enquanto dirigia em disparada pela rodovia escura, olhei pelo retrovisor por um instante e juro que vi uma sombra correndo em minha direção antes de desaparecer completamente na escuridão. Meu coração martelava no peito. Será que eles estavam me seguindo? Será que havia mais deles espalhados pela estrada? Só parei na próxima estação de pedágio, ainda tremendo. Fiz um relato do ocorrido e os atendentes chamaram a polícia estadual para investigar. Meus nervos estavam em frangalhos. Eu não conseguia parar de tremer. Passei o restante da viagem em estado de alerta absoluto, recusando-me a sair do carro até chegar em casa. O pensamento que mais me assombrou naquela noite foi o que poderia ter acontecido se aqueles homens tivessem se movido mais rápido. Se tivessem me surpreendido enquanto eu estava distraída, calçando os sapatos, eu não teria nenhuma chance. Desde aquela noite, evito viagens longas sozinha. Algo naquele encontro parecia muito mais sinistro do que um simples caso de tentativa de assalto. Era como se eu tivesse escapado de algo pior, algo que poderia ter me engolido sem deixar rastros. E até hoje, quando fecho os olhos, ainda consigo ver a sombra correndo atrás de mim na estrada deserta. Desde que me entendo por gente, dormir sozinho sempre foi uma ideia que me aterrorizou. Minha família toda sabia disso. Era um medo que não me abandonava, uma angústia paralisante, irracional, mas impossível de ignorar. Felizmente, nunca precisei enfrentar isso sozinho. Meus irmãos estavam sempre por perto e, nas raras ocasiões em que havia o risco de ficar sozinho em casa, eu logo arranjava um jeito de passar a noite na casa de algum parente. O tempo passou, cresci, comecei a trabalhar e finalmente saí da casa dos meus pais, mas mesmo assim
Nunca morei sozinho. Sempre tive colegas de quarto ou alguma companhia para evitar ficar completamente só. Quando um dos meus colegas se mudou, acabei voltando para a casa dos meus pais por um tempo. Mais tarde, conheci minha namorada, que, por sorte, compreendia minha fobia e me apoiava. Seu irmão morava perto do nosso apartamento e sempre que ela precisava sair, dava um jeito de convencê-lo a ficar comigo, jogando videogame até tarde da noite. Por mais que eu tentasse entender, minha família nunca explicou a origem desse medo. Eles nunca o trataram como algo tolo ou infantil, o que só reforçava a sensação de que havia um motivo real por trás disso. Algo que talvez eu tenha sabido em algum momento da infância, mas que se perdeu na memória. Eu me perguntava se era algo herdado, se algum ancestral também passara por isso, ou se em algum momento algo havia acontecido e todos apenas decidiram que era melhor eu não lembrar. Até que, semanas atrás, um telefonema no meio da madrugada mudou tudo. A mãe da minha namorada ligou em desespero. Seu irmão havia sofrido um acidente. Não sabiam ao certo a gravidade ou para qual hospital ele havia sido levado. Assim que desligou, minha namorada se vestiu apressadamente e saiu para encontrá-los. Eu me ofereci para ir junto, mas nosso carro era pequeno, só cabiam 2 pessoas, e eu sabia que minha presença apenas atrapalharia. Ela saiu tão rápido que eu mal tive tempo de processar a situação. Foi então que percebi, eu estava sozinho. Pela primeira vez em muitos anos, eu passaria uma noite inteira completamente sozinho. Por um instante, cogitei ligar para alguém, arranjar uma desculpa para sair dali. Mas havia algo diferente dessa vez. Algo dentro de mim dizia que aquele era o momento, que de alguma forma a vida havia me empurrado para essa situação para que eu finalmente enfrentasse minha fobia. Decidi ignorar o medo. Me forcei a acreditar que nada aconteceria. Fechei os olhos e tentei dormir. E consegui, por um tempo. Acordei sem conseguir me mexer. Meus olhos estavam pesados, minha respiração lenta e uma pressão intensa parecia me prender à cama. Tentei me levantar, mas meu corpo não respondia. Ouvi um ruído. A porta se abriu com um rangido lento e agonizante. Eu quis acreditar que era minha namorada voltando, mas algo estava errado. O colchão afundou ao meu lado. Um cheiro pútrido e ácido invadiu minhas narinas, me fazendo querer tossir, mas meu corpo continuava imóvel. O tecido áspero de um suéter velho e endurecido roçou contra minha pele. Ouvi a respiração pesada e irregular de algo ao meu lado. Estava acordado, consciente, mas completamente incapaz de reagir. Isso durou a noite inteira. A coisa ao meu lado se movia, respirava, se remexia sobre o colchão. Em alguns momentos, eu caía em um torpor, mas logo despertava novamente, apenas para constatar que aquilo ainda estava ali. Eu tentava convencer a mim mesmo de que era um pesadelo, um truque da mente, mas o cheiro era real. Eu podia senti-lo impregnando meus pulmões, minha pele. E então, em algum momento da madrugada, a presença se levantou, caminhou até a porta, fechou-a atrás de si e sumiu. A luz da manhã me despertou. Meu corpo finalmente respondia. Quando minha namorada voltou, a primeira coisa que fez foi me perguntar o que diabos havia acontecido ali. Foi então que vi. No espaço ao meu lado, sobre os lençóis, havia tufos de cabelo negro, longos e emaranhados. Eles fediam, um cheiro rançoso e doentio. Expliquei tudo o que havia sentido durante a noite, mas minha namorada reagiu de um jeito inesperado. Ela ficou furiosa. Não fazia sentido alguém ter entrado ali e deixado aqueles cabelos. Mas, mais do que isso, havia algo nela que parecia diferente. Seus olhos tinham um brilho estranho. Sua voz era cortante. De repente, ela gritava comigo, ordenando que eu saísse do apartamento. Sem entender, fiz o que ela pediu.
Voltei para a casa dos meus pais, tentando assimilar o que havia acontecido. 3 dias depois, ela apareceu na minha porta, chorando. Disse que precisava me contar algo. Na noite seguinte ao meu afastamento, enquanto se preparava para dormir, foi tomada por um medo inexplicável. Pela primeira vez, ela sentiu exatamente a fobia que me atormentou a vida inteira. Algo a preenchia com um pavor irracional. Para acalmar-se, tomou comprimidos fortes para dormir. Mas em algum momento da madrugada, ouviu a porta se abrir. O mesmo cheiro pútrido invadiu o quarto. E então sentiu o colchão afundar ao seu lado. Ela não conseguia se mover, mas forçou seus olhos a entreabrirem por um instante. Sua visão estava turva, mas ainda assim conseguiu ver. Uma silhueta saía do nosso quarto. No momento em que quis me chamar, uma voz sussurrou em sua mente. Você não precisa dele, dizia. Apenas durma. Na manhã seguinte, quando finalmente se levantou, encontrou a cama coberta por ainda mais cabelos negros. Era como se metade da cabeleira daquela coisa houvesse caído ali. Ela fugiu para a casa da mãe. E foi lá que soube do que acontecera em nosso apartamento naquela noite. Nossos vizinhos ouviram a porta do quarto se abrindo e fechando incessantemente durante horas. Alguns sabiam que o apartamento estava vazio. E 2 deles, moradores do prédio ao lado, garantiram ter visto algo na janela. Uma mulher. Ela estava parada ali, olhando para fora. Seu rosto era pálido e sujo, mas o que mais os aterrorizou foi perceber que ela não tinha boca. Naquele mesmo dia, pedimos ajuda a um padre, amigo da minha família, para abençoar o apartamento. Quando ele chegou, olhou para mim com um semblante sério e apenas disse: não se descuide, não se afaste de Deus. Desde então, tenho pensado muito sobre tudo isso. Algo parece estar preso a mim. Algo que sempre esteve aqui, desde minha infância. Algo que, por algum motivo que ainda desconheço, nunca me deixou dormir sozinho. E o pior, algo me diz que em breve voltará para me lembrar disso.